Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa aula aqui desse aquecimento do Brain Connection. Sejam bem-vindos, meu nome é Luciana Brits, sou psicopedagoga, psicomotricista aqui da Neurosaber. Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, e vamos nos preparar mesmo para esse belo começo, esse belo preview lá para o Brain Connection. Então, nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Eu acho que todo mundo gostaria de ver, não é mesmo? Não é verdade, Luciana? Com certeza, né? Leitura, escrita. Vocês estão vendo que eu estou aqui colocando, porque nós vamos também abrir aqui no nosso Facebook, na nossa live. Nós também vamos fazer uma live aí para a comunidade da Neurosaber, que são os nossos fãs aí, que acompanham o nosso trabalho também. Vai falando um pouquinho, Clay, da aula de hoje, que a gente está preparando. Muito bem. Um dos grandes desafios do professor dentro do sistema escolar, dos pais em casa, é lidar com o seu filho na fase de alfabetização. E depois, ao mesmo tempo, na fase em que ele já domina os processos de leitura e escrita. Ou não domina. A gente fica sempre naquela dúvida. O que faz uma criança ler e escrever? Só para a gente ver. Ah, verdade. Agora ficou legal na live. A gente está fazendo live do Face. E estamos aqui também com vocês aqui pela aula que a gente está fazendo, como se fosse um pré-congresso aí do Brain Connection. Nós vamos estar aí em Belo Horizonte, dias 6, 7 e 8, né, Clay? Isso mesmo. Setembro, em Belo Horizonte. Isso mesmo, no Brain Connection Family, onde serão abordados vários assuntos relacionados à neurologia e neurociências, aplicado às escolas e aplicado à família, que é um assunto muito importante. Como eu já vinha falando, com você aqui no Hangout e com você aí na live, tudo bom, gente? Nós vamos comentar, nós vamos falar um pouco hoje sobre dificuldades de leitura e escrita. Sim. E como eu vinha falando, sem dúvida alguma, é muito importante nós sabermos, conhecermos o que está por detrás do processamento cerebral da leitura e da escrita. Porque é uma queixa muito frequente, né? A gente tem que saber o porquê que acontece que tem tantas crianças com dificuldade de leitura, de escrita. Vocês que estão aí no Facebook, tudo bem com vocês? Compartilhem a nossa live de hoje, que é sobre dificuldades de leitura e escrita. Nós vamos falar rapidamente, vai durar mais ou menos aí uns 30 minutos. Clay vai estar dando uma aula, né, Clay? Isso, nós vamos mostrar aqui 2 PowerPoints muito interessantes. Três? A Luciana já acrescentou. Coloquei mais um. Nós vamos nos basear em 3 PowerPoints assim que vão realmente representar de uma forma bem interessante quais são os fatores, quais são os processos cognitivos relacionados à leitura e escrita. E uma das referências que nós usamos vai estar lá no Brain Connection com a gente, lá em Belo Horizonte, 678. Esse congresso que é de Neurociências, Educação e Família, Dr. Fernando Capovilla, né, Clay? Isso mesmo, uma das maiores autoridades em estudo específico na área de leitura e escrita no Brasil. Com certeza. Então, vocês que estão aí, ó, aproveitem, entrem aí. Você que está assistindo a gente pelo Hangouts, tem a página de inscrição do Brain Connection, clique, faça sua inscrição. É um congresso muito bacana, vai ser bem legal para todo mundo, né, Clay? Sem dúvida alguma, acho que você não pode perder. Acho que é um congresso que vai marcar uma fronteira entre a neurociência, aquela neurociência da academia, daquela neurociência que tem que chegar até ao professor e ao aluno e à sua família. Com certeza. Então, a gente queria que vocês colocassem aí de onde vocês são, para a gente saber de onde vocês são direitinho. Isso mesmo. Seria muito bom conhecer, antes de tudo, saber de onde você é, o que você faz. Isso mesmo. Né? É muito importante a gente saber. Vamos lá? Legal, a gente tem gente aqui falando da live do Face, ao Ceará. A Fátima Lidu, de Ceará. Legal. Estão perguntando onde que é o congresso. O congresso é em Belo Horizonte, 6, 7 e 8 de setembro. Se você está vendo, vocês que estão vendo pelo Face, vocês não vão ver o link de inscrição, depois a gente pode até colocar. O pessoal que está tendo aula com a gente aqui no canal do YouTube, do Brain Connection, vai ter o link aí de inscrição que vocês podem estar se inscrevendo, enfim, vai ser algo bem bacana e bem legal para todos nós, né, Clay? É verdade. E eu acho que é o momento da gente compartilhar conhecimentos. É isso que a escola está precisando, é isso que as famílias mais pedem para a gente aqui no consultório, na clínica e na escola. Olha, Clay, tem gente de Jaboticabal,
Jaboticabal. Opa, que bom. Tem Recife. Recife, eu tô chegando em Recife. Sexta-feira eu tô em Recife. A Luciana vai estar aí. Márcia Capela em Araraquara, que eu já estive esse ano também. Legal. Goiânia, olha lá, Clay, Goiânia. Goiânia, passei por Goiânia e fui em Caçu. Esse sábado agora eu estava em Caçu dando palestra sobre TDAH. Legal. Nossa! Bacana. Olha aí. Olha lá, Limoeiro do Norte, Ceará, Areia Branca, Rio Grande do Norte. Legal. Que bom, gente. Olha que legal. Bom, então hoje nossa aula vai ser sobre dificuldades de leitura escrita. O Clay vai falar um pouco sobre esse processo, a gente já vai estar começando. Por quê? Porque vai ser conteúdo hoje, é conteúdo mesmo, são 13 slides, mas são 13 slides, dá para a gente ficar horas falando desses slides, mas a gente não tem tanto tempo. Então, o pessoal da live, eu vou compartilhar aqui, né, Clay, para o pessoal tá vendo. Isso mesmo. E aí vocês vão estar vendo os slides aqui, para a gente poder tá compartilhando e tá vendo. Então, lápis e papel na mão, ok? Opa, não podemos esquecer. É muita coisa para anotar. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Vamos lá, vamos compartilhar esse momento tão legal. Vamos ver. Tá dando certo? Não? Como é que tá? Vamos ver. Deixa eu ver. É que eu tô sem o... Ah, tá. Vai dar certo sim. Deixa eu só ver o negócio aqui. Gente, aqui... Deixa eu só pôr aqui, ó. Vamos lá, estamos preparando. Eu vou pôr assim, ó. Para vocês saberem o que a gente vai estar falando. Olha, tudo bem? Que legal, hein? Que legal. Tá bom? Vocês vão deixar de me ver e a minha... Agora nós vamos mostrar os slides, tudo bem? Tá bom? Só um pouquinho que eu só vou ver se está dando tudo certo, se está tudo certo. Deixa eu ver Muito aqui. Bem, vamos preparar. Espera aí. Só aí. Só um pouquinho. Vocês estão enxergando bem? Isso. Como é que está o áudio? Como é que está a visualização? Vamos ver? Todo mundo vendo? Tudo certo? Muito Todo bem. mundo vendo? Escrevam aí se vocês estão vendo, se não estão vendo. Faz um joia aí mostrando que vocês estão vendo. Vamos lá. Todo mundo vendo? Faz um joia, fala ok. Tudo certo? Tudo certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de leitura. Lá, a Cida falou que está perfeito, que está tudo certo. Maravilha. Deixa eu só confirmar aqui com o nosso suporte se está tudo certo. Joia, então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar? Então vamos. Vamos lá, né, Clay? Então vamos lá, vai. Bom, para a gente saber, para a gente conhecer mais sobre as dificuldades de leitura escrita, antes eu preciso saber o que é o normal. Como esse processo se dá de forma normal. Se eu não conheço o processo de uma forma normal, fica muito difícil eu definir e conhecer as nuances que não estão indo bem ou os atrasos que porventura estão acontecendo. Ao contrário do que muita gente achava, ler não é somente ver. Ler é um processo muito mais complexo. Se utiliza de muito mais regiões do cérebro do que somente visualizar o que eu estou lendo, aliás. Então, ler é um processo que envolve compreensão, envolve interpretação, análise sequencial de palavra a palavra, de frase a frase, de linha a linha. Ler significa selecionar as partes mais importantes e correlacionar com as partes secundárias, mas que também apresentam importância no texto. Ler é processar. Processar cada região do cérebro responsável por uma parte do processo de leitura. Sequenciar palavras, sequenciar frases, sequenciar dentro de um processo onde você resgata de sua memória coisas importantes para correlacionar a sequência do que você está lendo. Ler é manipular palavras, manipular momentos do processo de leitura, onde eu faço comparação do primeiro momento, do segundo momento e do terceiro momento. Só um pouquinho, tem gente que fala que está travando. Deixa eu só ver como é que está aqui. Vamos lá. Vamos ver. Ué, tá tudo certo aqui. Joia. Deixa eu só ver aqui. Olha, gente, para quem está travando, dá uma olhada em casa, né? Se alguém mais estiver usando a internet aí, com o mesmo Wi-Fi que você vai ter problema com a sua visualização. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Compartilhar. Pessoal, é só para saber se o pessoal tá conseguindo enxergar. Vocês estão vendo? Estão vendo agora? Tá tudo certo?
Deixa eu compartilhar a tela. Aqui, deixa eu ver. Compartilhar. Vou compartilhar aqui. Isso. Aqui, muito bem. Então vai, Clay, pode continuar. Muito bem. Ler é transpor, é receber uma informação na leitura e transpor outras informações que estão implícitas no texto e fazer correlações, resumos, tópicos. E a leitura requer uma capacidade de associação. Associar com coisas que você já viu, já leu em outros lugares, correlacionar com outros contextos e associar com situações da matemática, da geografia, da história, que são importantes para você entender aquele texto. Então veja que o processo de leitura não é simplesmente utilizar áreas do cérebro relacionadas à percepção pura visual de uma coisa. Não. Ler é um processo que requer visualizar, espacializar, transpor informações de uma área do cérebro para outra área do cérebro, trazer da sua memória antiga e, ao mesmo tempo, estar manipulando informações de sua memória imediata, aquilo que você tem que trazer para poder entender. Ler requer consciência e habilidade fonológica, reconhecer os sons das letras e profundamente o código alfabético. Fazer todo esse processo de manipulação de sons e também correlacionar isso com determinadas palavras que se repetem com os mesmos sons que estão no seu conteúdo, na sua sequência de sílabas. Então, a leitura é um processo extremamente complexo. Ativa, no mínimo, gente, 40 áreas do cérebro. 40 áreas cerebrais. Já surgiram vários artigos mostrando que uma das melhores formas da gente estimular o cérebro da gente não é o computador, não é o joguinho, não. É ler. Porque a leitura faz tudo isso que vocês estão vendo aí. Tá certo? Tá claro? Vamos para outro slide. Vamos lá. Então, a leitura e a escrita, como eu acabei de falar, é um processo dinâmico. É um processo que depende de várias áreas cerebrais e depende também de várias funções cognitivas que estão em vários lugares do cérebro. Não tem, gente, no cérebro um centro só que processa a leitura e a escrita. É a associação de vários pequenos centros que se intercorrelacionam de forma proporcional e de forma sequencial e, ao mesmo tempo, de forma paralela e simultânea. E todas essas áreas, em conjunto, permitem com que o indivíduo venha a entender o que ele está lendo. Perceberam a complexidade? Por que aprender a ler não é um processo fácil? E por que, a partir daí, já dá para começar vocês entenderem por que tem tanta criança que não consegue atingir a fluência de leitura escrita na idade esperada? Clay, então fala um pouquinho dessa... Quer pegar esse aqui, ó? Pega esse aqui. Ótimo. Então vamos lá. Então veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ler e escrever, o primeiro passo, é ter uma boa função visual, né? Para que a gente possa ir ao papel e colocar os nossos olhos no papel. A partir daí, eu tenho que prestar atenção e direcionar minha atenção só para o processo de leitura. Então, eu preciso ter uma boa atenção seletiva, ou seja, eu deixo de prestar atenção em outras coisas e seleciono só a que interessa, que é aonde está no papel, e uma boa atenção sustentada, aquela atenção que consegue manter o meu foco por muito tempo durante o início, o meio e o final da leitura. A partir daí, nós temos duas vias que ocorrem simultaneamente. Uma via visual, visoespacial, e uma via auditiva, fonológica. Uma para reconhecer a grafia, a forma e, ao mesmo tempo, poder fazer um reconhecimento gradual da esquerda para a direita, com os movimentos dos olhos indo da esquerda para a direita e fazendo um reconhecimento espacial de toda a sequência de palavras naquela linha e nas linhas de baixo. A partir daí, eu concluo o reconhecimento da grafia do que eu estou lendo e do conjunto da leitura. Ao mesmo tempo, eu preciso fazer o reconhecimento
fonológico, o reconhecimento dos sons das letras que eu estou lendo, aplicar isso e correlacionar isso ao código alfabético ao qual eu fui treinado e fazer o processo ou de decodificação ou de codificação. O que é reconhecimento fonológico, Cleiton? Reconhecimento fonológico é automaticamente entender que o som do S é da letra S, que o som do T S é... Isso, que o S é S, que o T é T. Não, que o F é... Que o B é B, que o C é S. Ou K, de repente. O A é A, que o E é E, e assim por diante. E exatamente, dependendo do lugar onde está a letra, o som muda. Olha como é importante a questão da esquerda e a direita e a visoespacialidade dentro de uma palavra. E aí parte-se para o processo de decodificação e codificação, que é a formação soletrada das palavras, tá? Que o indivíduo que tem competência de leitura, ele consegue formar as palavras a partir dos sons e das letras e fazer o contrário. Então, é muito importante que a criança saiba construir a palavra e desconstruir a palavra. Isso é decodificar e isso é codificar. A partir disso, a partir do reconhecimento, então, visual e sonoro da palavra, a gente consegue associar essa palavra ao seu significado, que é a associação semântica. O que significa, o que é aquela palavra. E, a partir daí, o nosso cérebro, ele faz duas coisas. Ou ele vai lá na memória antiga buscar informações para correlacionar esse significado ao que eu estou lendo, ou, na leitura sequencial, a gente vai memorizando pequenas partes do texto para ir correlacionando durante toda a leitura do começo até o fim do texto, fazendo uma correlação de cima para baixo, da esquerda para a direita, e o reconhecimento na memória de trabalho verbal, que é para eu conhecer e raciocinar em cima daquela palavra que eu estou lendo. Pessoal, só para a gente falar, se vocês estão gostando aí pelo Facebook da live, compartilhem, tem muita gente compartilhando, né, Cleiton? Olha que legal. Tem muita gente precisando, né? Se todos os professores tivessem esse conhecimento. Nossa, seria maravilhoso. Porque a partir daí, veja bem, se uma criança tiver alguma dificuldade em algum dessas habilidades que eu estou mostrando para vocês, ela vai ter uma ineficácia, uma insuficiência nos processos de leitura e escrita, tá? A leitura basicamente é isso. Aonde a escrita entra? A escrita entra na coordenação motora do processo, coordenação que está relacionada à sensibilidade que a criança desenvolve com a pressão que ela faz no lápis para escrever e, ao mesmo tempo, a memória visual do processo motor da escrita. Então, veja que escrever é mais complexo do que ler. Primeiro a gente aprende a ler e depois a gente aprende a escrever. Isso mesmo. Porque a leitura parte de um pressuposto perceptual e a escrita é de um pressuposto motor, né? Exatamente. Tá, gente? Só que os dois se encontram para se transformar numa forma de comunicação e de acesso a conhecimento. Olha que importante. Então, gente, leitura não é uma coisa que cai do céu, não. Tem que ser muito bem estimulada, hein? E tem que ser estimulado o quê? Os requisitos básicos. Olha aqueles aqui, ó. Os requisitos básicos nos primeiros anos de vida da criança, tá bom? Além disso, no processo de aprendizagem da leitura, né, nesse esquema muito bem colocado aqui no livro do professor Capovilla e num esquema feito por um dos maiores especialistas em leitura escrita, que é o Scarborough, que ele fez isso em 2001. Lembrando só que o Dr. Fernando vai estar lá no Brain Connection. O Dr. Connection. Fernando Capovilla vai estar lá, com temas muito interessantes. Brain Connection, congresso que nós vamos estar fazendo parte, que hoje nós estamos, né, divulgando e tal, que vai ser dia 6, 7 e 8 de outubro, né, Clay? Lá em Belo Horizonte. Pode continuar. Mesmo. Então, veja, a leitura, basicamente, para ela se colocar, para ela ser adquirida pela criança de uma forma global, depende, então, de dois grandes eixos. A compreensão da linguagem materna, da linguagem da nossa língua portuguesa, no caso aqui no Brasil, e a identificação visual das palavras. Então, são dois grandes eixos. A compreensão de linguagem,
ela depende muito de fatores, tanto genéticos, quanto do ambiente, de estimulação ambiental. A identificação de palavras, também. Então, veja que eu preciso ter, ao mesmo tempo, a criança tem que ter um bom processo de estímulo, de exposição a esses fatores, mas, ao mesmo tempo, fatores genéticos que também possam favorecê-la nesse processo. Então, na compreensão de linguagem, o que é importante? A criança ter amplo conhecimento geral das coisas. Então, veja como é importante estimular a criança desde cedo a ter contato com os vocabulário, mais vocabulários, mais a gente tem que mais falar diversos de tudo, ambientes. falar de tudo com a criança, estimulá-la. Então, isso aqui, gente, se vocês querem melhorar habilidades, porque nós vamos falar sobre dificuldade, mas não adianta a gente falar só de dificuldade e não falar o que fazer com essas crianças. Então, prestem atenção, que pegar isso daqui já auxilia e muito nos processos de intervenção, não é isso, Clay? Sem dúvida. Porque a primeira coisa, agora eu vou entrar um pouquinho, posso, Clay? Pode. Então, ó, que interessante. Quando a gente fala em conhecimento e vocabulário, é você expor essa criança ao mundo. A gente sabe que os 4 primeiros anos da criança são fundamentais para a estimulação do vocabulário da criança. Nós temos que falar, mas tem que falar tanto, temos que falar muito, explicar para a criança tudo que ela pergunta, não tem a fase do porquê, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Temos que explicar muito, temos que falar demais para essa criança. Para quê? Para que quando a gente está falando com ela, ela está aumentando o nível de conhecimento e vocabulário. Exatamente. E com isso, nós estamos estimulando com que ela escute nossas estruturas de linguagem, que são como as frases são organizadas, não é isso, Clay? Isso mesmo. A linguagem semântica, a linguagem morfossintática, o que é isso, Clay? Linguagem então, vamos semântica. falar, né? As estruturas de linguagem são 5. Linguagem fonológica, linguagem semântica, pragmática, morfossintática e lexical. No nosso cérebro, nós temos todas as estruturas montadas para reconhecer a nossa linguagem de acordo com esses 5 eixos. Linguagem fonológica é o reconhecimento do som das letras. Linguagem lexical é a palavra pronta, com ou sem significado. É aquela montagem da palavra. A linguagem morfossintática é a sequência das palavras numa mesma frase. Dependendo da sequência, a frase não tem sentido. Dependendo da sequência de palavras, a frase tem sentido. A linguagem semântica é a linguagem com significado. São palavras com significado. E a linguagem pragmática, o significado muda daquela palavra de acordo com o contexto onde ela é empregada. E a gente só vai conseguir todas essas linguagens se nós expusermos as crianças a esse tipo de estimulação. É contar historinha, é música, é parlenda, é poesia, é televisão também, mas não é só televisão. Ou na televisão, coisas boas. Coisas boas da televisão, enfim. Na verdade, nós temos que fazer sempre a mediação, né? Raciocínio verbal é ela pensar sobre a linguagem, não é isso, Clay? Isso, elaborar, pensar sobre a palavra. Pensar sobre a palavra. Onde eu posso usar essa palavra? Posso usar nesse contexto, eu posso usar nessa cidade, eu posso usar naquele texto, eu posso usar naquele livro. Eu pego essa palavra e transformo ela em algo multifuncional. Utilizável, isso, ok? Então, a gente vai trabalhar isso. Nível de alfabetização. Então, a gente sabe que a criança começa lá, às vezes, até com 4, com 5 anos, já começa a trabalhar, e não que nós estamos a alfabetizar essa criança, mas ela já começa, né, Cleide? A ter aptidão neurológica para iniciar o processo de alfabetização. Principalmente se você estimula essa criança, não é só mostrando letra, gente, é fazendo isso, conhecimento, vocabulário, estrutura de linguagem, essa habilidade que é muito, muito, muito importante, que é a consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? É a gente ter essa percepção que a palavra pode ser dividida em sons, em sons menores, né? As palavras em sílabas e sons. E esses sons podem ser reorganizados e formarem outras palavras e outros sons. E, enfim, decodificação, que é soletrar, reconhecimento de palavras familiares e sons.
enfim. Então, quando a gente fala em dificuldades de leitura escrita, se vocês gravarem bem esse slide aqui, vocês vão fazer uma ótima intervenção. Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente assim, Luciana, como que eu faço para melhorar o processo de leitura escrita? Ó, é isso aqui, ó. Eu tenho que melhorar a atenção, melhorar a percepção visual, melhorar a visualização, a questão do olho, dos movimentos sacádicos, percepção do reconhecimento de sons, associação semântica, memória de trabalho, tudo isso eu estimulo quando eu trabalho a leitura, não é isso, Clay? Sim, e saber disso faz com que você saiba avaliar essas crianças, não importa o teste que você aplica, mas mais importante, a finalidade do teste, o que ele vai avaliar. Então, a partir disso aqui, ó, uma psicopedagoga tem uma base maravilhosa para saber fazer. Um professor vai começar a perceber, olha, eu acho que meu aluno não lê porque ele tem problema na estrutura de linguagem. Ou ele tem um problema na decodificação. Consciência fonológica. Ou na consciência fonológica. E a partir daí a gente faz automaticamente vamos dizer assim, entre aspas, um pré-diagnósticozinho para já poder começar a ajudar essa criança. E daí, pessoal? Aqui a gente já está com o pessoal da live aqui do Facebook, né? Gostaram das explicações? Agora a gente vai estar voltando aqui no Hangouts, né, Clay? Vamos botar aqui. Vamos voltar. Vamos pegar aqui, compartilhar a tela. Acho que vocês devem ter aproveitado bastante. Gostaram da aula, gente? Achei que foi bem interessante, bem legal, né? Sim. Estamos nós de volta aqui, o pessoal lá da live. É que, na verdade, nós estamos fazendo um Hangouts para o pessoal que se inscreveu aqui para o Brain Connection, né? Para a gente estar falando. E aproveitamos a nossa fanpage, estamos também compartilhando aí com vocês da Neurosaber hoje, né, Clay? Exatamente. Olha aí, uma Neurolive surpresa. Neurolive surpresa. Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz. Eu vou mandar um beijo para a Júlia, da Juliana Oliveira, que é lá de BH. Só para vocês lembrarem, a gente está fazendo essa live especial e essa aula aqui, porque nós estamos divulgando o Brain Connection, que vai ser lá em Belo Horizonte, 6, 7 e 8 de setembro. Vai estar o Dr. Fernando Capovilla, que é um dos maiores, que foi, inclusive, que nós utilizamos aqui. Vamos mandar nossas fontes. A doutora Simone Capellini. Vai estar o Dr. Rafael Pereira. É um congresso internacional, com preço de congresso muito nacional. Então, você tem vários valores. Tem valores a partir de 200, 250 reais para 3 dias de congresso. Então, realmente, é uma iniciativa aí que busca disseminar conhecimento, porque esse tipo de conhecimento não pode ficar somente nos grandes centros, restritos, tem que ser compartilhado. Muito pelo contrário. E eu acho que essa é uma oportunidade também da gente poder estar divulgando isso da melhor forma possível e buscar o conhecimento onde é necessário. Muito legal. Aí tem gente perguntando assim, o método fônico, só a fonoaudióloga pode utilizar? Não. Método fônico é o método que o pai pode utilizar, a mãe, professor, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, todas as pessoas podem estar utilizando a metodologia fônica, que é a metodologia que a gente fala assim, mas por que vocês defendem a metodologia fônica e tal? Porque a gente se baseia em evidências científicas. A Neurosaber, ele é um canal que ele se pauta por conhecimento científico. A gente não traz nada aqui de achismo, de não. Tudo é embasado. Tudo é embasado, né? Porque é muito sério, nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de crianças, estamos falando de educação. E a educação precisa ter esse respaldo das neurociências, né? A educação, ela tem que andar junto, né? Exatamente. Então, exatamente por isso que nós vimos no método fônico, porque é um método consagrado internacionalmente com centenas de pesquisas falando que é a metodologia que mais auxilia e melhora aí, né, Clay, os processos de leitura escrita. Exato, a apropriação da criança pela aprendizagem da leitura e da escrita. Tá? Então, por isso, qualquer pessoa pode estar trabalhando com o método fônico. Ok? A Inês está falando que o Bruno foi alfabetizado pelo método fônico, o Bruno é um autista, né, Inês? Que bom que você está acompanhando a gente. Ficamos muito, muito felizes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, estejam todos muito convidados aí para o Brain Connection, 6, 7 e 8 de setembro, em Belo Horizonte. O pessoal da live, a gente não pôs o link, depois eu coloco na descrição do vídeo, boto o link para vocês. E o pessoal que está aí no Hangouts, nos vendo aí na página, vocês têm um link de inscrição que vocês podem clicar e vocês são direcionados à página e lá tem vários valores, mas são valores muito, muito acessíveis mesmo, porque é um congresso que busca disseminar conhecimento. Exatamente. Tá bom?
Gente, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Vocês aí do Face, compartilhem essa live. Porque, essa live já pensou? Importante, todo mundo tem contato com isso? Uma das lives mais importantes que a gente fez. Com certeza. Então tá bom, gente. Tudo de bom. Deus abençoe. Muito obrigada e até. Até.